Conversando com as paredes, que é terrível. E boa noite, então, vamos começar hoje o capítulo 2 da tese de doutorado sobre o sujeito na contemporaneidade, sobre identificação. O Wesley quer contar um... Pode começar pelo texto. Quer começar pelo texto? Sim. A gente vai... O texto, o capítulo da identificação, vamos tentar avançar bastante nele aí hoje. Ele começa de modo bem simples, bem claro, depois ele complica um pouco, e na parte que complica, por outro lado, é interessante para a gente fazer algumas elaborações teóricas, inclusive conversando com o que a gente estava falando ontem sobre desejo. Então, quem estava ontem sobre desejo vai perceber que tem alguns pontos aí de... Não sei sobre o que vocês estavam falando. Ele sabe, você não. O Wesley não estava. Que eu acho que entra aí num ponto interessante. Quer que eu leia? Pode ler. Então, tá. Então, eu vou lendo. Abram, então, todo mundo na página 53. Eu no projeto, porque está todo mundo com texto, eu particularmente sou a pessoa do papel, então eu sou a pessoa que imprime para poder riscar, né? Então, eu não vou nem, tá vendo? Do papel, eu sou a pessoa do papel. O Wesley também é do papel, está com dele aqui também. Então, abro aí na página 53 para a gente começar esse segundo capítulo, que vai falar sobre o conceito muito importante na psicanálise de identificação. Então, dois aspectos dessa tese nos levam a tratar de identificação. Então, ela começa aí justificando por que ela resolveu falar, já que ela está falando sobre o sujeito, né, até chegar aí no sujeito contemporâneo, o sujeito da contemporaneidade, por que falar sobre o conceito de identificação? Dois aspectos, duas justificativas para esse conceito. O primeiro é a própria definição de sintoma, com H, sintoma. O que é a definição de sintoma? A identificação do sujeito ao seu próprio gozo. E é interessante a gente observar, retomando o finalzinho do capítulo 1, vocês vão se lembrar que a gente foi falando sobre o sintoma, sem H, o sintoma como mensagem, depois o sintoma como mensagem mais resto, e esse resto leva a pensar no conceito de gozo do Lacan lá na frente. Então, o Freud ainda vai até esse ponto do sintoma como decifração, como mensagem a ser decifrada, e depois o sintoma como mensagem a ser decifrada, mais um resto. Este resto leva a uma construção do Freud muito interessante, que é, uma vez que o sintoma está aí, e não é possível se desvencilhar dele, que façamos o melhor uso possível do sintoma. Essa construção freudiana é maravilhosa, porque o que é, então... Isso é freudiano? Freudiana, está no Freud. Porque é o conceito final. E está exatamente desse modo, é bem legal. Posso pegar aqui a atestação exata, está em 1926, no Inibição, Sintoma e Angústia. Então, já que não é possível, então, gente, um texto bem avançado do Freud, não é possível se desvencilhar do sintoma, como é que a gente faz, então, para fazer o melhor uso dele? E aí o Lacan vem com a proposta, então, da clínica ir do sintoma ao sintoma, né? O do sintoma sem H ao sintoma com H. E vamos, então, tentar pegar esse percurso. Então, voltando aí para a página 53, primeiro a primeira justificativa para o conceito de identificação, a própria definição do que é sintoma, que é a identificação do sujeito ao seu próprio gozo. Neste caso, estamos objetivando não só o final de análise, mas principalmente o paradigma lacaniano para o sintoma, Joyce. Eu vou falar sintoma só para ficar muito claro que é com H, tá? Porque senão a gente vai misturar. Em francês é tudo igual, né? Sintoma. Então, eu vou falar sintoma quando for sem H e sintoma quando for com H, só para a gente ficar num acordo aqui de não misturar os dois conceitos. Igual quando a gente fala outrinho e grande outro, né? Só para a gente, porque na voz aqui não faz diferença, né? Então, o paradigma lacaniano para o sintoma, Joyce. Então, não é por afrancesamento da língua portuguesa, não, tá? É só para uma distinção aqui do conceito. Por meio desse paradigma, chegaremos ao segundo aspecto que nos interessa, então, de abordar o conceito de identificação nessa tese, né? Que são as formas particulares do gozo, tão próprias dos sujeitos contemporâneos. Faremos um percurso acompanhando os desenvolvimentos de Lacan a respeito da identificação, a fim de podermos destacar o ponto a partir do qual a identificação nos servirá para distinguir o que ocorre na atualidade e as dificuldades que isso nos cria. Tem um ponto interessante que a gente estava discutindo aqui um outro dia,
só vocês não participaram da conversa, então vou colocar. A gente estava falando sobre essa coisa do sujeito contemporâneo. A gente brincou que, particularmente, a gente preferia que estivesse escrito, e é particularmente assim que eu ando colocando nos textos, sujeito na contemporaneidade ao invés de sujeito contemporâneo. Uma vez que o sujeito é atemporal, não cronológico, significa que a gente pensa o sujeito em tempos e não em idades, e inclusive em anos, séculos. Então, seria interessante pensar no sujeito na contemporaneidade, não necessariamente o sujeito contemporâneo. É uma brincadeira aí em relação a ser rigoroso com a ideia do sujeito atemporal, né? Mas a tese usa sujeito contemporâneo. Continuando no capítulo 2, a página 53, a identificação é conhecida pela psicanálise como a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. Então, essa é a definição que está no Freud, em 1921, no texto Psicologia de Grupo e Análise do Eu. Então, a identificação é, para a psicanálise, a mais remota expressão de um laço emocional. Porque se a gente for retomar isso aqui é muita coisa, né? Vocês podem retomar lá no Freud, ou tem, né, nas aulas anteriores, né, sobre esse texto do Freud, tem uma aula lá sobre identificação. Aliás, aquele texto, a gente fala de identificação, né, quase que de cabo a rabo, né? Essa citação está, então, nas aulas anteriores do texto anterior que a gente trabalhou, né, da psicologia das massas. Só uma curiosidade aqui, mas é uma coisa que diz respeito a esse texto do Freud de 1921, né? O Freud, vocês vão se lembrar que a Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele faz referência a dois teóricos. O primeiro deles é o Gustave Le Bon, que escreve um livro que acho que é de 1898, que é a Psicologia das Massas, né? O Freud faz uma leitura do Le Bon, utiliza aquilo que ele acha que é adequado, e, enfim, aponta algumas falhas, por exemplo, uma falha que ele acha no Le Bon, que o Le Bon não esclarece, né, devidamente a importância e a função do líder na formação de massas, mas o Le Bon faz ainda que falte algumas coisas ali, ele faz uma leitura muito interessante de como que se manipula massas, né? Estava até lendo, o autor que eu estava lendo aqui, que conta uma curiosidade sobre o Le Bon, ele diz até que o Le Bon chega a ser até meio cínico, assim, no modo como ele explicita ali o controle das massas e como as massas, né, podem ser manipuladas. E tem um livro aqui que Anatomia do Fascismo, que eu recomendo para todo mundo que tiver algum interesse sobre o mundo está aí passando por essa coisa da ultradireita no mundo e tal, acho que é interessante. Mas o autor chama Robert Paxton, e ele fala uma coisa, ele traz uma curiosidade ali, porque, assim, ele vai falar fundamentalmente, para um livro que chama Anatomia do Fascismo, ele vai falar sobre os fascismos italiano e alemão, sobretudo, né? E aí ele vai dizer que, bom, o Hitler era uma figura, né, era um sujeito inteligente, mas muito mais intuitivo e tal, não era exatamente, né, não dá para chamar ele de um intelectual, né, mas o Mussolini era fascinado por ler, né, ele lia enormemente, né, ele era um devorador de livros, né, o que tira da gente aquela ilusão de que se você é um bom leitor, se informa, né, tem uma boa formação, você vai ser uma boa pessoa, né, você pode ser o Mussolini. Ele, então, era um devorador de livros, era um cara intelectualizado. E um livro que foi muito importante para o Le Bon, né, o Hitler era muito mais intuitivo, não é que o Mussolini não fosse, né, muita coisa ali no percurso dele é intuitiva, mas era um cara que tinha uma formação ali para o que ele queria. E ele ficou muito impressionado com o livro do Le Bon, né, que é o livro sobre o qual o Freud se detém no capítulo 1. Só que o Freud está querendo entender como é que funciona, né, essa espécie de dissolução da individualidade, né? O Le Bon também, até onde eu sei, ele estava tentando entender, né, esse funcionamento de massa, né? O Mussolini aprende ali com o Le Bon, né, e coloca de algum modo em uso o que ele aprendeu ali, né? Ele instrumentaliza, né, o saber que está no livro e coloca em prática. Então, eu só achei interessante trazer isso, porque talvez seja a grande referência, né, o grande diálogo que o Freud estabelece no texto dele é com o Le Bon, né, o outro autor é menos importante. E o mesmo livro que o Freud né, serviu para a compreensão de como funciona a psicologia das massas, para o Mussolini
serviu como uma espécie de manual, né? Mas, enfim, é isso. Então, voltando a essa frase que está no texto do Freud, que nós já estudamos, então, a identificação é conhecida pela psicanálise, segundo Freud, 1921, como a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. E isso já conecta com o próximo parágrafo, que é o Lacan, então, ele vai entender que essa outra pessoa, da citação aí do Freud, né, a identificação é um laço emocional com outra pessoa, ele vai entender de duas formas diferentes, está aí na 53, o último parágrafo. Primeiro, ele entende que essa outra pessoa seria o pequeno outro semelhante, outrinho com letra minúscula, né, meu igual, meu rival, meu semelhante, na forma de uma imagem refletida, de uma imagem no espelho, e depois, no segundo momento, mais para frente na teoria do Lacan, o Lacan vai tomar esse outro da frase do Freud, não mais como outrinho, mas com o grande outro, ocupando esse lugar. Então, veja que o Lacan, ele lê essa frase do Freud de dois modos diferentes ao longo da sua obra. No primeiro momento, ele lê a frase do Freud. Qual que é a frase do Freud? A identificação é a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. O Lacan lê primeiro que essa outra pessoa é o meu semelhante, né, meu outrinho, e depois, mais para frente na sua obra, e essa diferença vai ser importante avançando nesse capítulo, ele lê que essa outra pessoa é, na verdade, o grande outro, o outro com maiúscula, o outro simbólico. Então, primeiro ele lê pela via de uma relação imaginária, especular, e depois ele lê pela via simbólica, por isso o outro com maiúscula. Então, o próprio Lacan lê de dois modos diferentes ao longo da sua obra essa citação. Seguimos adiante, então, página finalzinho da 53 e indo para 54. Quando define, vamos para 54. Quando define, perdi minha 54. Perdeu? Perdi. Achei 54. Quando define, eu estava lendo e embaralhei minhas páginas. Quando define que o sujeito está em relação com o outro com maiúscula, o grande outro, Lacan passa a investigar qual é a modalidade que os une. Então, são duas modalidades possíveis para investigar, então, de que modo há esse enlace. Então, lembrando o que é um enlace. O enlace, ele está falando sobre o conceito de identificação. O conceito de identificação, então, é um laço com uma outra pessoa. Sendo a outra pessoa, segunda etapa da teoria do Lacan, o grande outro, a gente agora tem que investigar quais são as modalidades dessa união, ou seja, de que modo, então, a psicanálise, a identificação faz laço com o grande outro. O primeiro modo de fazer laço pela via da identificação com o grande outro primeiro, ele responderá com a teoria do sujeito como efeito do significante do grande outro. Mais tarde, ele entenderá, segunda modalidade, nessa relação que há um resto que situa o sujeito como objeto. Então, há dois modos nessa relação com o grande outro. É possível que o sujeito se relacione com o grande outro como efeito do significante do grande outro. É possível que o sujeito se relacione com o grande outro na posição de objeto. Acho que tem uma coisa aqui, quando ele fala desse resto, só antecipando algumas coisas aqui que estão no seminário 11, por exemplo. O Lacan, mais tarde no seminário 11, ele vai usar, quando ele vai falar assim, de uma significantização do corpo. Então, nessa relação, né, sujeito e grande outro, quando o sujeito se aliena na linguagem, ou a linguagem passa a operar sobre o corpo do sujeito, dizer que o outro passa a operar, é dizer que a linguagem, como portadora de lei, passa a operar no corpo do outro. E esse efeito de regulação da linguagem sobre o corpo, às vezes ele vai usar o termo significantização, às vezes ele vai usar o termo mortificação, né? Então, significantização, colocar sob o regime da linguagem, ele usa essa metáfora de uma mortificação. Mas a ideia, mas a gente vai, isso aqui, eu só estou adiantando alguma coisa aqui. Mas aí a ideia de que essa significantização, essa regulação do corpo pela linguagem, pelo campo do grande outro enquanto linguagem, é uma significantização ou uma mortificação que não ocorre por completo, resta algo fora, né, algo do corpo que não é regulado pela linguagem. E é justamente isso que não é regulado pela linguagem que ele, a partir disso, que ele vai construir o conceito ali no seminário 11 de objeto A. Ele vai dizer, inclusive, que a primeira
grande contribuição dele, Lacan, para a psicanálise. A gente acho que nem é a primeira, mas ele acha que é. Então, é porque tem uma ideia, né, objeto A está relacionado com o fato de que, né, nós temos zonas erógenas, né, e ele vai no seminário 11, ele vai se deter sobre esse tema das zonas erógenas. Então, o corpo, no encontro com a linguagem, o corpo seria significantizado, regulamentado, né, o corpo vai estar submetido a certas leis do campo do grande outro, da cultura, mas resta alguma coisa viva nesse sentido de não estar mortificada pela linguagem. E essa coisa, isso que resta, tem a ver com as zonas erógenas, tem a ver com o conceito de objeto A, que tem um sentido muito específico a partir do seminário 11, né? Mas é só um adiantamento aqui. E aí vocês vão ver que os próximos, a parte 1 e a parte 2 é justamente agora a explicação daquilo que a gente falou no final da 53, que o Lacan interpreta, então, o conceito de identificação para o Freud, primeiro relacionado ao outrinho, depois relacionado ao grande outro. E aí a gente vai entrar, então, na explicação de o que significa a identificação como imagem ao outro com minúscula e o que significa a identificação ao outro com maiúscula. Jaqueline? A gente pode levantar a mão para participar? E deve, não só pode, como deve. O que o Wesley quis dizer é que existe uma formação no corpo, ou a formação do sujeito, que se dá através da linguagem como portadora da lei, do grande outro. E aí, uma parte do corpo não se estrutura através dessa linguagem. Então, quando não há a lei, é que tem a parte erógena, é isso? É isso. Depois, né? É como se a gente pudesse imaginar uma coisa que é quase mítica. A gente pudesse pensar assim, um corpo, né? Isso que a gente está pensando aqui é uma coisa teórica, assim, né? Porque é claro que o corpo ele está sempre, né? Antes de você nascer, o corpo já está afetado pela linguagem. Mas se a gente pudesse pensar só teoricamente, né? O corpo no encontro com a linguagem, um corpo não encontrado com a linguagem. No encontro com a linguagem, né, é isso que né, que você descreveu aí, né? A linguagem opera sobre o corpo, colocando o corpo sob a regulação da cultura, do grande outro, né? A linguagem opera como portadora da lei, né? Regula o corpo. E é isso. Essas zonas erógenas seriam campos do corpo, né? Que permanecem, que depois dessa passagem pela linguagem, eles continuam não reguláveis, né? Eles continuam né? Eles não obedecem à lei, vamos dizer assim, né? Essas zonas erógenas. Vamos dizer. Hã? Escape. Um escape, algo que escapa, que passa, que atravessa. Ou algo que resta, para dizer um termo que o Lacan gosta muito, né? O objeto A, a zona erógena, como um resto, né? É até interessante, é como se a gente estivesse dizendo assim, a gente diz que a linguagem mortifica o corpo. De algum modo, a linguagem, ela condiciona o corpo, ela dá limite para o corpo. E é como se a gente estivesse dizendo, não todo. Tem uma parte desobediente do corpo, tem uma parte, ainda bem, né? Se houvesse uma regulação total do corpo, nós viraríamos, sei lá, abelhas operárias, entende, né? Não teria, né? Abelhas operárias, né? Como elas não estão reguladas pela linguagem, mas pelo instinto, e o instinto é uma regulação totalizadora, né? O corpo das abelhas, né, estão totalmente regulados pelo instinto. Você nunca vai ver a abelha, né, tendo alguma coisa disfuncional, né, se rebelando contra o sistema, né, questionando o sistema. Então, assim, a gente pode dizer que a gente tem essa potência, né, para rebelião, né, para questionar, inclusive, um sistema, né, os nossos sistemas são culturais, né, não são naturais, porque tem alguma coisa no humano que é desregulado, né, que permanece desregulado. Né? Sempre vai restar alguma coisa desregulada. Ainda bem. Ainda bem. Natália? Partindo do que o Wesley acabou de falar, a gente pode afirmar também que esse resto é a coisa que, né, é a coisa que só vai se satisfazer no próprio corpo? Pois é, aí essa pergunta é complexa, porque
Eu vou pensar sobre a sua questão, como respondê-la, porque assim, quando a gente fala, tem um problema na pergunta que é assim, ó, quando você fala, essa coisa vai se satisfazer no próprio corpo, né? Por que você está falando do próprio corpo, né? Porque assim, a gente está falando aqui, pelo menos teoricamente, uma certa divisão. Estou pensando com você, assim, tentando pensar, né? O Lacan vai falar então tem partes do corpo que vão ser mortificadas, entendendo sempre que mortificado é regulado, né? Regulado pela linguagem, né? Mas isso não significa que, primeiro, que isso seja estanque, né? Que a gente tem uma definição exata de que regiões, né, do corpo são capazes de erotismo, de gozo, né? E que partes não são, né? Então, quando você fala... Então, tem isso. Então, quando você fala satisfação com o próprio corpo, né? O que você quer dizer com o próprio corpo, né? Porque o corpo, mesmo esse corpo que é afetado e mortificado pela linguagem, ele não deixou de ser corpo, entende? Eu pensei assim, Wesley, quando a gente fala de mortificar, né, na linguagem, é como se a gente tivesse a capacidade lá no sujeito de conseguindo dar expressão, dar sentido para aquilo que vai sendo falado. Aquilo que não encontra um sentido na linguagem, ele vai atuar daí na atuação, ele vai para a atuação, ele vai para um sintoma, ele vai se movendo, mas aquilo que a gente dá conta de colocar em palavras é como se houvesse a capacidade do significado, do significante, e aí ele vai diluindo, ele vai mortificando. Aquilo que não encontra esse sentido, ele pode ir para uma atuação, pode ser corporal, e aí há um gozo, em direção a um gozo, ou não. Foi mais ou menos o que eu consegui desdobrar aqui a partir da sua fala. Ele pergunta sobre angústia, se não pode ser angústia. Porque aí a Ivone perguntou que se pode ser angústia, que se eu pensar em angústia, complica toda a minha cabeça aqui agora. Mas tem um... Não, a pergunta ela é cabível, mas porque tem relações entre gozo e angústia, assim, a pergunta ela é cabível, é só porque eu vou descarrilhar aqui se eu for pensar pela via da angústia agora. Mas sim, acho que o que você pode pensar... A questão é que quando você pergunta se o próprio corpo, é que esse corpo que é impactado pela linguagem, com esse resto, né, que fica meio que fora da linguagem, fora dentro da linguagem, que não, né, que não tem sentido, né? Esse corpo, né, a partir desse encontro com a linguagem, ele é capaz de gozar de muitos modos, né? Quando o Freud brinca, falando muito sério, que fala que os seres humanos, se a gente tomar a sexualidade, né, a gente supor que tem uma sexualidade normal, e que essa sexualidade normal é da natureza, né, ou da moral e dos bons costumes, que tem uma sexualidade normal, ele diz, toda sexualidade humana, isso é Freud, né, é perversa, no sentido de que, no Lacan, ele retoma isso no Seminário 5, ele fala assim, faz uma plurificação de modos de gozo, né, de objetos de gozo e de modos, né. Então, assim, eu não sei se é o próprio corpo, porque, por exemplo, sei lá, o Lacan brinca no Seminário 20, mas ele está falando muito sério, ele diz assim, que enquanto ele está falando ali, ele está gozando, né? Então tem algo dessa ordem do desregulado, né? Ele não está falando assim, eu estou gozando num sentido comportado. Ele é bem irônico, ele fala assim, eu poderia estar trepando agora, mas eu estou aqui falando. Então, é porque esse gozo, o gozo é uma coisa produzida a partir do encontro com a linguagem, desses restos, esse corpo que é impactado pela linguagem, né, com essas sobras, com esses restos, ele é capaz de gozar de muitos modos, né? Seria perverso no sentido assim, não, né, de algo mal, mas de uma pluralidade de modos de gozo. Você pode gozar, inclusive, nisso, né? A gente pode dizer até que, né, nessa fala do Lacan, quando ele diz que está gozando, falando ali, tem uma relação corpórea. Ele está falando, tem alguém escutando, né? Entende o que eu estou falando? É assim, é porque quando você fala o próprio corpo, não fica na sensação de pele, né? Fica aquela sensação que como se fosse só esse toque de alguma zona do corpo mesmo, de pele. Sensória, pode não ser algo sensório, né? E, na verdade, eu fiquei pensando, se a gente for para uma via e depois voltar, a gente fala que a segunda leitura do Freud do sintoma, a primeira do sintoma como decifrável, depois ele fala de decifrável mais resto. Fiquei pensando se esse resto não é o herdeiro dessa parte do corpo, né, que escapou à linguagem. Se esse resto não é parente das zonas erógenas, se não é parente de algo dessa ordem. E aí, pensando a pergunta da Ivone sobre angústia,
considerando que a angústia, e aí é no Lacan que ele fala no seminário sobre a angústia, ele diz que a angústia é um afeto anterior ao recalque. E anterior ao recalque, porque a angústia é o afeto que advém do desamparo, e o desamparo é anterior ao recalque. Então, se eu supor que o recalque é uma certa entrada na linguagem, a angústia, e aí, Ivone, acho que você faz uma leitura bem bacana, isso dá uma tese, tá? A angústia, ela aponta, portanto, se ela é um afeto anterior ao recalque, comparável com as características do desamparo, e o recalque faz esse corpo, né, mortifica esse corpo na linguagem, a gente poderia dizer que tem uma relação, sim, interessante. Sim. E aí, Renata, sabe o que eu pensei? Que na hora que você fala do recalque, o Wesley diz do quanto essa linguagem que se instaura nesse corpo mortificado é o que nos dá a condição de sermos inseridos na cultura, né? A gente vai recalcando algumas coisas para estarmos dentro de um processo civilizatório na sociedade. Seria mais ou menos isso, não é? E o recalque nunca dá conta de tudo. Isso. Aí é a hora que ele fala que alguma coisa escapa, e aí que bom que escapa, né? Porque daí a gente vai se movimentando e vai repensando. Foi mais ou menos esse trajeto que eu fiz a partir do que o Wesley colocou. Só uma coisa, assim, que é isso, mas, assim, só uma coisa que eu queria esclarecer, que eu acho que é sempre importante. Quando a gente fala que resta algo não submetido à linguagem, ou não submetido completamente à linguagem, a ideia não é que fica fora da linguagem, exatamente, né? Porque assim, não está submetido à linguagem, mas para a gente dizer essa coisa que não está submetida à linguagem, a gente só pode se remeter a ela pela linguagem. E ela é um resto de quê? Ela é um resto da operação da linguagem no corpo. Então, tem uma palavra que o Lacan usa, que eu gosto muito, né, de uma palavra que ele cria, né, que é extimidade, né, que é algo que está dentro, mas que está fora. É algo que está dentro, mas é heterogêneo. Então, a gente poderia dizer assim, que isso que resta, ele não está exatamente fora da linguagem, mas na medida que ele não obedece à linguagem, a gente pode dizer que ele é heterogêneo à linguagem. Dá para entender, assim, está claro isso? Né? Ele é heterogêneo, não é que ele está fora, porque se a gente pensar algo absolutamente fora da linguagem, a gente começa a falar em coisas, coisas míticas, porque nada do que até aquilo que a gente fala do campo do humano, que não está na linguagem, só pode ser referido pela linguagem. Sei lá, o Lacan pega a morte como paradigmática de alguma coisa que escapa à linguagem, né? A gente até tem uma palavra para nomear. Mas a gente tem até uma palavra para nomear. Então, essa coisa que escapa, né, ela escapa, mas ela só pode ser referida pela linguagem. Os animais, isso tem uma reflexão que o Lacan toma do Heidegger, né? A morte, né? Para pegar isso, assim, essa coisa, ser fora e dentro da linguagem. O Lacan, citando Heidegger, diz assim, olha, nós humanos, somos os únicos animais que se angustiam com a morte. Por quê? Porque a gente tem linguagem. E a linguagem, ela pega a morte, que é esse ponto futuro na vida de todo mundo, e faz com que a morte, que é um ponto futuro, retroaja sobre toda a vida do sujeito humano. Então, a gente se angustia com a morte, a gente pensa sobre a morte, a gente pensa muito sobre o que fazer da vida enquanto não chega a morte, né? Mas a morte é uma questão para a gente. Ele diz assim, é um pensamento heideggeriano isso, que, né, o Lacan pega emprestado. O animal sem linguagem, né, a linguagem não faz esse efeito de retroação da morte sobre a vida dos animais, então os animais né, eles não ficam angustiados com a morte, eles não ficam refletindo sobre o sentido da vida, né? Eu acho que esse exemplo é muito esclarecedor, né? Quer dizer, a morte é alguma coisa que a gente fala que escapa à linguagem, só que nós só nos angustiamos com a morte porque ela nos é trazida de um ponto futuro para o presente pela linguagem. Entende? Então, assim, nada disso que a gente fala que resta fora da linguagem é totalmente fora da linguagem. Talvez o termo mais adequado seja, ele é eixo à linguagem, né? Está dentro da linguagem, é um resultado da operação da linguagem, mas escapa às regulações da linguagem, ou escapa parcialmente às regulações da linguagem. Essa palavra êxtimo, se vocês procurem ela lá, ela realmente é bem... A palavra, assim, para a gente grifar, porque é o melhor jeito, a gente falar que... O mais certo não é falar escapa da linguagem, né?
resta uma coisa lá que é uma linguagem, ela não se adequa muito bem, ela fica heterogênea, ela não é igual à linguagem, né? Ela escapa. Você tem algumas palavras que, por exemplo, foraclusão, êxtimo, são palavras necessárias para entender essa coisa de um dentro-fora, que não há um fora completamente, porque não há como saber sobre ele por outra via que não a linguagem, né? De um modo muito simples, né? A gente só pensa em alguma coisa fora da linguagem porque a gente tem linguagem, né? O que já prova que o que é fora da linguagem não é tão fora assim. Vamos voltar para a tese? A gente não saiu dela. Não. De jeito nenhum. Sandra, você tinha levantado a mão, vamos voltar para a página 54, você quer fazer uma pergunta? Seu microfone está... Aí, pronto. Eu só pensei que, na verdade, esse resto seria, isso que escapa, seria a possibilidade de vir a desejar, né, algo que não fosse da ordem do assujeitamento à linguagem, né? Esse assujeitamento a essa linguagem que marcou esse corpo, que dali a pouco esse sujeito possa se questionar, né, sobre o seu desejo, né, de não se assujeitar exatamente à linguagem desse grande outro que determina lugares para esse corpo, né? Eu participei, não sei se dá tempo aí. Não, mas aí, tá falando é isso mesmo. Inclusive, eu acho que o termo que você usou é um termo bom, assujeitamento, né? Seria um termo para a gente colocar aí mais ou menos como equivalente ao que o Lacan chama de mortificação pela linguagem, né? Seria um jeito também. Resta algo que não está sujeitado à linguagem. Isso. Eu tive uma experiência muito impactante num hospital, onde eu, na época, estava internada, e a minha companheira de quarto era Andressa, que havia acabado de vir fazer uma cirurgia de mudança de sexo, né? Era Anderson, que, enfim, vinha fazer a cirurgia para se tornar a mulher que ela queria se tornar, né? Inclusive, ela teve uma hemorragia onde ela quase morre, então ela paga um preço aí, né, para se sujeitar a essa linguagem que determinou, enfim, quem ela deveria ser. E ela faz, então, toda essa construção desse desejo outro dela, né? E interessante que depois de ter ela passado por tudo, ela era muito linda, um cabelo lindo, uma mulher muito linda. E a enfermagem veio e disse para ela: bem, agora podemos colocar as cuecas. E ela disse: não, de forma alguma. Eu quero usar minhas calcinhas vermelhas que eu trouxe para usar depois da cirurgia. Só uma coisa aqui, né? O que é interessante, que isso que você está falando, você tem razão. Quer dizer, o fato de que seres humanos não sejam completamente adaptáveis, por exemplo, a uma normatividade, sei lá, uma cisnormatividade, né, para usar a palavra que foi criada para dizer disso. Então, tem que ter alguma coisa ali, né, no humano que desregulada com relação à ordem vigente, vamos dizer assim, né? Há uma ordem vigente no campo do outro, né? Essa ordem se modifica, é dinâmica, mas existe. Agora, ao mesmo tempo, o que permite que alguém que tem um corpo biologicamente chamado de masculino se identificar com algo do campo do feminino é a linguagem. Onde não tem linguagem, né? Então tem a ver... A linguagem, ao mesmo tempo que ela restringe, né? Ela não só restringe, né, as possibilidades, ela cria novas possibilidades também. Então, ela opera uma regulação, mas a linguagem não é... O Roland Barthes, ele diz assim, a linguagem é fascista. Ele tem lá a razão dele para falar disso, uma hora a gente pode discutir o aspecto fascistoide da linguagem. Mas eu teria que discordar dele nesse ponto. Assim, a linguagem é alguma coisa que regula, que diz não, mas ao regular o corpo, ao tirar o corpo da ordem biológica e colocar numa ordem linguageira e cultural,
ela permite com que a gente invente coisas com o corpo também, né? E daí tem um texto do Miller que tem uma frase lá dele para falar ele está falando de transexualidade, de sexualidades não normativas, ele diz assim, esqueça a natureza, né? Esqueça a natureza porque a gente foi arrancado do mundo natural pela linguagem, né? O que me impactou foi a insistência da enfermagem, né? Em colocá-la naquela regulação de gênero. Sim, e aí é a enfermagem, não a linguagem, né? E só sobre desejo, a gente vai, inclusive, daqui a pouco, o Wesley até colocou aqui no esquema, no quadro, e aí esse esquema vai se relacionar ao conceito de desejo, a gente vai voltar especificamente nessa questão do conceito de desejo. Ribamar, passo para você e voltamos para a tese, tá bom? Vamos lá? Diga. Ok, rapidinho. Esse negócio do significante da linguagem que a menina falou aí, seria a contingência, né? Pode ser e pode não ser, né? Esse resto que está fora pode vir para dentro. Sim, né? O termo que você usou é o termo que o Lacan vai usar mais tarde, contingência, é algo contingencial. Né? Eu queria que a senhora repetisse para mim que a questão do desamparo é anterior à linguagem, né? A entrada da linguagem no corpo do sujeito. A angústia também, né? A angústia repete esse afeto do desamparo. A angústia, ela é uma experiência posterior que repete o afeto anterior ao recalque. Ele diz que o afeto da angústia é anterior ao recalque. O afeto da angústia é anterior ao recalque, né? O desamparo é anterior à linguagem. O desamparo é a nossa primeira experiência, o nosso primeiro trauma, a nossa primeira cicatriz na entrada, o lançamento do corpo no mundo aí, né? Ribamar, hoje era para a gente ter começado e a gente não fez. A gente te falou que ia começar falando sobre gozo simbólico e gozo imaginário, mas não esqueci, tá? Tá ok. E ontem você falou da questão do real simbólico e imaginário, então esquecer não. Não estamos esquecendo, eu só esqueci no começo, mas a gente vai voltar nisso. Agora a gente lembrou. E quando a Sandra falou da cirurgia aí, eu lembrei, né? Cirurgia, onde eu colocaria? No real, né? Tem colocar. Que é o contingente, que é o que é contingência. Vamos voltar para o 54, então? Abram aí na parte 54.1. Então, só retornando, o que vai ser o 1 e o 2 agora que a gente vai nesse capítulo 2, identificação. O ponto 1 é a primeira possibilidade do Lacan de interpretar como esse laço emocional com outra pessoa como pequeno outro, e o ponto 2, essa outra pessoa como grande outro. Então, ponto 1, identificação, a sua imagem como outro com minúscula. Lembrando, para ficar como regra, outro com minúscula aponta sempre para a imagem, imaginário, por isso com a letra minúscula. Meu igual, meu rival. Meu igual, meu rival. A outra pessoinha ali. Eu, pessoinha, e a outra pessoinha. Isso. Por isso, espelho, imagem, rivalidade, está tudo no campo dessa letra minúscula. Quando está com a letra maiúscula, é uma ordem simbólica. A pergunta já se faz uma pergunta e não um espelhamento. É um outro estatuto. Então, vamos lá. A identificação, a sua imagem como outrinho, outro com letra minúscula. Em um primeiro momento, Lacan trabalhará a constituição do sujeito através da assunção de uma imagem produzida no espelho. Essa concepção de identificação que é prioritariamente imaginária, tem como base o estágio do espelho, que está aí nos complexos familiares do Lacan, texto aí de 49. Experiência na qual o sujeito humano, na sua precariedade orgânica, tenta estabelecer uma relação com o seu organismo, do seu organismo com a sua realidade. Diante do espelho... Só uma coisa aqui. Uma pequena correção, para a gente ser rigoroso, né? Ela coloca, né, nessa experiência do espelho, ela coloca experiência na primeira, segunda, terceira e quarta linha. Experiência na qual o sujeito humano, aqui seria mais apropriado falar de indivíduo, né? Porque essa experiência do espelho, ela é formadora do eu e do eu imaginário, né? Então, a gente não tem, para a gente ser rigoroso, a gente não fala em sujeito aqui nesse momento. Lembrando que o sujeito, ele não nasce, né? Ele se constitui. Então, tem um determinado momento que o sujeito não estava lá, aqui, né? Ele está falando de uma... Né, a constituição, essa experiência do espelho, desse euzinho, né? Do eu imaginário, né? Então, voltando aí um pouco,
Diante do espelho, a criança se rejubila com o que vê e se precipita numa identificação com essa imagem. A assunção da imagem promove no sujeito uma transformação, a constituição do eu. A assunção jubilosa dessa imagem constitui a matriz simbólica presente na formação do eu. O eu se precipita numa forma primordial, ou seja, anterior à identificação com o outro minúsculo, outrinho, e à concorrência da linguagem. Para Lacan, esse momento da constituição do eu imporá ao sujeito doravante uma divisão, porquanto essa imagem na qual ele se precipita é uma imagem virtual, um eu ideal com o qual o sujeito terá de haver no momento da sua constituição como sujeito, dando origem ao ideal do eu. Ideal do eu, que é uma coisa, para quem, né, viu as aulas lá da psicologia das massas, o ideal do eu freudiano, acho que está bem situado para todo mundo aí. Agora, só que, né, e a gente vai voltar a falar de ideal do eu nesse texto aqui. O eu ideal, nesses termos lacanianos aqui, seria eu me identifico com a minha imagem no espelho, e essa imagem tem uma totalidade. Então, ele fala aqui de um eu, não, a imagem virtual, né? Você tem uma experiência virtual de totalidade, né? O momento de júbilo na identificação com a imagem é que, por um instante, esse instante vai marcar toda a experiência humana, eu tenho a experiência, a sensação, né, de unidade, de ser uma coisa inteira, né? A gente não é uma coisa inteira, né? Enfim. Então, vai partir de um eu ideal para um ideal do eu. Página 55. A assunção jubilosa constitui uma matriz simbólica composta de imagos, em que se pode denotar a intervenção do simbólico num processo marcadamente imaginário. Aí ela vai descrever isso daí, mas retomar uma coisa que a gente já até tratou aqui, né? Quer dizer, nessa experiência do espelho, né, nessa experiência com a imagem, nessa identificação da imagem, tá vendo que tudo no Lacan não está totalmente fora da linguagem, né? A linguagem intervém, o grande outro intervém aí, porque nessas experiências é uma coisa que está sempre presente, um outro, né? Um grande outro, a gente pode supor o pai ou a mãe, né? Um grande outro que está ali para o qual a criança olha nesse momento, antes dela ter a experiência jubilosa e fazer a festa por se reconhecer na imagem, né? Ela costuma olhar para essa pessoa que está ali na função de grande outro, então, né, é uma presença do simbólico materializado numa pessoa, e essa pessoa meio que confirma para ela, sim, é você, né? Então, sem essa intervenção simbólica, né, numa experiência que é fundamentalmente imaginária, né, não se concretizaria essa identificação da criança com a própria imagem no espelho, né? Então, não tem nada assim exatamente em Lacan totalmente fora da linguagem, totalmente fora do simbólico, né? Lacan, continuando na página 55, terceira linha. Lacan, já nesse texto, aponta para o encaminhamento simbólico da questão, quando diz que essa forma primordial do sujeito presente na matriz simbólica deveria ser designada por eu ideal. Então, eu ideal seria o nome dessa matriz simbólica, né? Que é essa identificação da imagem ratificada, né? Por uma instância simbólica, né? Pois originará as identificações secundárias. Se utilizarmos o desenvolvimento posterior, quando Lacan fará intervir nessa identificação o grande outro simbólico, né, poderemos entender que a imagem especular é o limiar visível das imagos. Devemos lembrar, contudo, que nesse momento, ao utilizar o termo imago, Lacan o faz em relação à matriz que dará origem ao simbólico. O que o estágio do espelho vem inaugurar, a partir da identificação com a imago do outrinho, né, é a relação do sujeito com a cultura, mediatizada pelo desejo do outrinho, constituindo seus objetos numa equivalência abstrata pela concorrência de outrem. Essa mediatização terá seu apogeu no complexo de Édipo. O narcisismo aqui é entendido como uma latência semântica. Não se preocupe, ela dá uns saltos aqui, né? Porque ela enfia narcisismo como latência semântica, a gente não sabe muito bem do que ela
tratando aqui. Agora, se essa frase aí, né, fala construindo seus objetos numa equivalência abstrata pela concorrência de outrem, né? Isso aqui está se referindo a essa frase complicada, que é essa experiência com esse, né, entre o euzinho e o outrinho, nessa experiência de rivalidade, né? Deixa eu fazer uma pergunta. À vontade. Existe a rivalidade entre o outrinho e o grande outro? Ou essa rivalidade fica só entre os iguais? Os iguais. Os iguais. Então, se você está exercendo a função, como ela tem que ser feita, na questão de orientação, de identificação mesmo, não operaria a rivalidade. Você teria que sair justamente dessa relação dual onde está a rivalidade. Tá. Na relação simbólica, no lugar da rivalidade, tem a ideia de ideal, né? Então, ao invés de ter a ideia de que esse outrinho está aqui, num lugar que deveria ser meu para roubar o meu lugar, a ideia, no caso com o outro maiúscula, é de você consultasse o grande outro para saber sobre si, né? O que você deseja de mim? O que eu devo fazer para ter meu desejo reconhecido pelo grande outro? Então, com o grande outro, a gente faz consultas, e com o outrinho a gente compra briga, né? Então, são lugares bem diferentes. Bom. E aí, pensando a função, na questão parental mesmo. Se, por exemplo, uma mãe está rivalizando com uma filha, a gente percebe que elas estão iguais ainda e que a mãe ainda não conseguiu dizer que ela é a função de referência. Sim, inclusive a orientação aí, por exemplo, um psicanalista que atende crianças e vai dar orientação aos pais, vai dar notícias de que é importantíssimo que eles consigam ocupar uma função simbólica e consigam sair desse lugar imaginário. De rivalidade. Até porque, nesse lugar imaginário, meu igual, meu rival, a ideia de destruir, né? Ou seja, alguém vai sair destruído dessa história, porque como é que eu venço a briga com o outrinho? Destruindo. Na relação imaginária só tem lugar para um, ou sou eu ou é o outro. Exato. Então, nessa relação entre mãe e filha, exemplo que você deu, se for uma relação imaginária de rivalidade, alguém vai ter que sair destruído dessa história. E se entrar na adolescência, qual é a ferramenta que a adolescente tem para destruir a mãe? Destruir a si mesma. E aí, esse adolescente retorna contra o próprio corpo para acertar essa mãe. Lembre-se, na relação de rivalidade, no final da luta, resta um vencedor, tá? Não resta dois. Pense os gladiadores, um sai morto. Sempre um sai morto. Então, não é uma relação em que os dois podem sair vivos. Por isso, a orientação que a gente dá para os pais saírem desse lugar. Caso contrário, um sai morto. Entende? É interessante essa lógica, né? É bem legal. Bom, parte 2, então, página 55, identificação ao grande outro. Em um segundo momento, essa concepção da identificação será reconsiderada e ampliada no texto de 1960, Observações sobre o relatório de Daniel Lagache. Em termos de seminários, a gente está por volta do seminário 5, né? Sim. Nele, deixa eu até colocar aqui para não esquecer de novo. Nele, Lacan já está no momento do seu ensino em que o simbólico é o registro organizador por excelência e sem pudor, ele subordinará toda a construção do sujeito ao simbólico. Ele também já havia elaborado o esquema L e, ao apresentá-lo em 1956, já o fez para tentar corrigir uma certa versão da psicanálise chamada de relação de objeto, que reduzia a análise à retificação do par imaginário, que é uma crítica, inclusive, que rendeu briga entre o Lacan e a Melanie Klein, digamos assim, e a escola inglesa. A análise como uma retificação do par imaginário. É uma diferença grande entre a psicanálise lacaniana e a psicanálise da escola inglesa nessa função da análise. A escola inglesa, né, a ideia é colocar, a análise acontece, né, se a gente for usar a linguagem do Lacan, na escola inglesa, a análise acontece nesse eixo imaginário, né?
Vocês entendem essa lógica? Então, assim, o objetivo da análise seria a retificação desse par imaginário, ou seja, seria a construção desse par imaginário, chegar a esse par imaginário, que é bem diferente da proposta aqui lacaniana, e por isso a briga e o rompimento. Para 56, segunda linha, nesse esquema, ele traça dois vetores que se cruzam num determinado ponto. Um vetor é o eixo imaginário e o outro o eixo simbólico. O vetor imaginário já estava presente no estágio do espelho. A correção aqui se dá pela introdução do eixo simbólico, cuja função será a de furar o par imaginário. Ao fazer o simbólico interferir no imaginário, Lacan já está separando os dois registros e promovendo uma ascensão do simbólico através da significatização dos elementos até então imaginários. Tendo por base o esquema L, Lacan constituirá, em 1960, um complexo esquema óptico no qual o sujeito, diante do espelho, terá sua imagem desdobrada em imagem real e virtual pela concorrência de um olho que o olha de fora do espelho. Com esse esquema, Lacan pretende introduzir o grande outro do simbólico incidido sobre a assunção da imagem. O grande outro do simbólico está representado no esquema do olho fora do quadro. Com isso, teremos uma imagem de si que se conjuga com uma presunção do modo pelo qual se é olhado. Sem a introdução desse elemento simbólico, ficaríamos retidos no transitivismo próprio às imaginarizações. Ou no espelhamento, né, na relação especular. É curioso porque esse esquema óptico, né, ele é complexo, assim, e de algum modo ele é um esquema para representar, teoricamente, né, isso que a gente vê na relação, por exemplo, de um modo muito claro, na relação da identificação da criança com a própria imagem, e essa, para usar o seu termo, essa consulta, né, ao grande outro para dizer, isso aqui sou eu mesmo, né, esse olho de fora, né, esse olho que vem do simbólico, né. Eu até ganhei de uma aluna um esquema óptico. Vou pegar aqui. Olha que bonitinho. Aquele esquemazinho da florzinha. Você já viu esse esquema do vaso e da flor? Eu ganhei de uma aluna esquema óptico. Eu tenho vários elementos do Lacan em objetozinhos aqui na parede, tá? A garrafa de Klein, esquema óptico. Tenho várias estatuetazinhas aqui de esquemas do Lacan. Bom, continuando então. O olhar do olho fora do quadro produz para o sujeito uma imagem ideal, para além de uma imagem puramente refletida. Desse modo, o olho cria um espaço virtual onde o sujeito vai se localizar no olhar do grande outro. Assim, para Lacan, o ideal do eu freudiano é o ponto para onde as identificações do eu convergem e preconizam que a identificação primordial se dá baseada no eu ideal da imagem refletida no espelho, em conjunção com a imagem suposta estar no grande outro. Segue adiante. O grande outro interfere na imagem, 57. O grande outro interfere na imagem que o sujeito tem de si, que nunca será uma imagem pura, pois terá sempre a intervenção de uma imagem presumida vir do outro, do grande outro. A distância entre o sujeito e o outrinho, sua imagem, que o tira do transitivismo, só é possível pela intervenção do ideal do eu. Veja que até aqui, a Roberta coloca ali a questão de que bom que a gente vai falar da RSI, a gente falou do Ribamar também, que a gente precisa colocar sobre o RSI. Até aqui, percebam que aparece basicamente real, simbólico imaginário, simbólico imaginário. O conceito de real aqui, ele ainda está no formato muito rudimentar e muito simples. Real aqui, na verdade, ainda é equivalente à realidade, né? E como a gente está nesse momento aqui que a linguagem, né, ela opera sobre todas as coisas, né? O real, mesmo quando ele usa o termo real nesses seminários, ele está falando de realidade simbólica, né? Então, quando a gente for falar sobre RSI, é importante lembrar que esses três elementos, eles não são idênticos ao longo da obra toda do Lacan, ele vai sofrendo uma alteração, mas, sem dúvida, o conceito que mais sofre alteração é de real, é o que vai ficando mais complexo. Aqui ainda, o conceito de real, vocês podem ver que ele nem aparece tanto no texto, fica imaginário e simbólico, e imaginário e simbólico aqui nem são conceitos que dá muito para
para confundir, porque imaginário tem a ver com essa relação mais primitiva com o corpo, a anterior, inclusive, à entrada da linguagem, com o espelhamento, com a rivalidade, e o simbólico com algo que advém da relação com a cultura, que passa pela questão da linguagem, do recalque, com letra maiúscula, que aponta para o grande outro. Então, nesse primeiro momento, ainda não dá muito para confundir o imaginário e o simbólico, e o real aqui, ele ainda é muito rudimentar. É meio que sinônimo de realidade. Ainda é sinônimo de realidade. Ele até dá o exemplo da hidrelétrica aqui, né, da força da energia que já estava lá mesmo antes da hidrelétrica ser construída, para falar do real no seminário 4, é bem rudimentar. Jaque? Tem algo que se constitui no sujeito que é puro, que é dele? Puro? Tem algo que constitui o sujeito que é puro? Pois é interessante, a gente vai falar hoje de um conceito importante, traço unário, né? A gente vai refletir sobre essas coisas, né? Eu te diria que, assim, o sujeito tem coisas que o sujeito torna dele, né? Ou que o sujeito subverte, de algum modo, ele se apropria de um modo que, por exemplo, um significante, os significantes vêm do outro, não tem jeito, né? Mas do campo do grande outro, mas ele pode se apropriar do significante de um jeito tal que o significante seja uma coisa única para ele, que ele tem uma relação, ele deu uma função a esse significante, isso não vai ser exatamente consciente, e o significante vai ter essa função específica só para ele, né? Então, acho que ele torna as coisas únicas, né? Mas dizer que alguma coisa originária do sujeito que não vem, né, do campo do outro é meio complicado, mas a gente tem que refletir sobre isso, não é uma questão tão simples, não. Porque a gente fala, inclusive, que uma fala assim, que a gente trata, né, em análise de singularidade, né? A ideia de ter algo singular, um ponto no sujeito, né, que é diferente de tudo, né? Não há um equivalente no campo do grande outro, né? Tem muitas coisas, né, no sujeito que são coisas que ele se apropria, são particulares dele, mas não são exatamente uma coisa singular, né? Mas a gente fala de ponto de singularidade. Então, eu diria que até no funcionamento da análise tem essa aposta que tem um ponto de singularidade, né? Mas não é do nada, né? Isso não é alguma coisa, pode ser uma coisa tornada singular, mas não uma coisa que é singular em si mesma, né? O que a tese, inclusive na 57, na primeira frase, aponta, que eu acho que responde parcialmente a sua pergunta, o grande outro interfere na imagem que o sujeito tem de si, que nunca será uma imagem pura. Se eu pegar o significante imagem e substituir aí por traço, característica, o que ela está apostando aqui é que nunca terá uma pura, porque ela depende de uma interferência do grande outro. Acho que a coisa pode ser singular, né, tem algo singular do sujeito, mas não puro. Mas essa coisa não brotou do nada, né, essa coisa singular, né, ela vem de algum lugar, e o campo de onde, né, tem material oferecido para o sujeito é o campo do grande outro, né? Agora é interessante, se a gente pensar numa outra direção, olha só, a gente então nasce, né? E a nossa primeira imagem, ela é construída a partir dessa interferência do grande outro, né, nessa imagem. E talvez a gente passe o resto da vida inteira tentando, e talvez esse seja o percurso da nossa vida, tentando construir a singularidade, o que implica, vez por outra, de tentar se desfazer e se soltar dessas amarras da origem, ou seja, desse grande outro que interfere desde o início da minha imagem. Então, talvez a singularidade, ela não seja ponto de partida, mas ponto de chegada, né? E talvez a análise possa contribuir para esse ponto de chegada, mas, claro, nunca toda, mas pontos, né? Pontos de singularidade. Mas pontos, né? Eu ia te fazer justamente essa pergunta, Renata, porque daí eu fiquei pensando aqui, eu falei, será que, no final das contas, o sujeito dá conta de chegar a esse ponto tão singular? Porque, assim, é uma percepção sempre atravessada por esse grande outro. E aí, a gente vê muitas vezes, principalmente, quando a gente atende adultos, e aí a gente vê
a coisa do infantil ali, do quanto o que ele sabe sobre ele está muito atravessado por aquilo que os pais disseram dele enquanto ele era pequeno. Às vezes eu tô lá no parquinho da minha casa e tem uma mãe que a menina cai, esbarra e tal, e ela fala assim, mas você é muito sonsa. E essa palavra ela repete constantemente a hora que a menina cai, que a menina esbarra. Paciente garantido no futuro. Oi? Paciente garantido no futuro, né? Daí eu fico pensando assim, tem hora que eu olho lá de longe e falo assim, o dia que perguntarem pra essa menina quem é ela, a primeira coisa que ela vai responder é, eu sou a sonsa, porque eu falei assim, gente, a mãe dela repete isso tanto, né, que eu falei, o dia que perguntarem pra ela quem é ela vai só vai saber responder isso, porque aí eu fico pensando, será que ressignifica isso? Essa é a aposta da análise, né? Vai falar hoje traço NAR, significante fundamental. Esse significante para essa menina, de repente, ele pode ser um desses significantes que funcionam como significante fundamental, S1s, né, que define a subjetividade dela. Mas, assim, a questão é interessante como Lacan dá ênfase, né, no significante, não no significado. Se a gente pegar a palavra sonsa, tá bem claro que o sentido que a mãe está usando não é um sentido legal para a coisa, mas em análise, né, isso pode ser reconfigurado, né, nesse efeito de retroação que a análise tem sobre a vida do sujeito, né, isso pode ser reconfigurado, né, esse significante pode ganhar outras conexões com outros significantes que dê para a sonsa um significado talvez interessante. E tem uma frase do Wesley que eu gosto, ele fala que o objetivo da análise, estou citando o Wesley aqui do lado, ele diz que o objetivo da análise é não fazer da sua origem o seu destino. Eu gosto dessa frase, já usei ela várias vezes em supervisão. Que é essa coisa de não fazer da sua origem o seu destino, que é uma frase que eu acho tão legal. Que o grande outro interfira na imagem do sujeito e que o sujeito tem de si desde a origem, não significa que ele precisa se escravizar nessa imagem para sempre como uma espécie de narciso afogando, né, na própria imagem. É possível, portanto, advir desta imagem, né, mas a partir dessa imagem construir outra. Outra coisa que eu acho muito interessante é quando o Lacan coloca que o grande outro se duplica, né? Então, o grande outro, por excelência, artigo definido e absoluto, não, tanto que a gente fala de grande outro primordial, e depois a gente vai apontando para uma duplicação desse grande outro que vai encarnar, inclusive, em outras pessoas, em outras circunstâncias. Ainda bem, porque já pensou se fosse o grande outro, artigo definido e absoluto, aí a gente não teria muito, talvez, para onde escapar. Mas se o próprio grande outro se duplica, por que diabos a imagem que foi construída com interferência do grande outro não pode se modificar? Não é interessante? Se o grande outro se modifica, a imagem também vai poder se modificar. O fato do grande outro não ser absoluto aponta que eu não preciso ficar escravizado completamente naquilo que o grande outro interferiu. Portanto, ele interfere, ele não determina. O próprio sentido de... não determina absolutamente. Absolutamente. Né? O próprio fato, né, de que o grande outro a gente escreve com esse A barrado, né, para dizer que... Ele é faltoso. Ele é relativo, ele não é uma instância totalizadora, né? Ainda bem. Ou totalizante. Você quer dar um salto para o tracionário para dar tempo? Não, eu acho que a gente pode... Quer? Então tá. Não, vamos andar. Então, página 57, para a gente poder chegar no tracionário, que é o objetivo, está até no quadrinho ali já. Para Lacan, o grande outro intervém pela via significante, na forma de um apelo feito à criança, feito pela criança àquele que a segura, pedindo que confirme e testemunhe que ela é de onde ela é, de onde ele olha. Ele a olha. Ele a olha. Na experiência do estágio do espelho, está muito claro, esse outro que está... Esse outro que olha. A relação imaginária com o outrinho e a aspiração de ser denota no eu ideal. Constituirão um campo no qual o sujeito cria a ilusão de um ideal do eu, que funcionará como um modelo, fazendo o sujeito existir no lugar do grande outro. Miller nos esclarece que essa articulação do outrinho com o outrão pode ser vista também no grafo do desejo. O grafo do desejo é uma das coisas que eu quero trazer para a gente conversar bem especificamente, porque não é todo mundo que é obrigado a conhecê-lo detalhadamente. Então, a gente vai tentar fazer uma aula só com o grafo do desejo, tá?
Pode ser vista no gráfico do desejo, onde as identificações do eu, com seu transitivismo característico, precisariam de um ponto de detenção. Esse transitivismo que ela usa muito tempo, muitas vezes, peguem como uma coisa assim, algo da ordem especular, da relação especular com o outro, com a imagem, né? Você fica preso nesse ping-pong entre você e o outrinho, né? Esse transitivismo é esse jogo fechado entre eu e o outrinho. O grande outro intervém aí para salvar a gente disso, né? Exato. Este ponto é justamente a resposta do outrão ao apelo de significação que o sujeito lhe endereça. A questão do neurótico, então, está colocada em uma miragem de ser desde onde supõe que o outrão o olhe. 2.1, identificação ao significante do grande outro. No seminário 9, Lacan... Está correndo, Renatinho. Para chegar na identificação. Não precisa correr. Não. Lacan amplia a concorrência do grande outro como operador da identificação através do significante. O que ressalta das considerações de Lacan nesse seminário é o fato de que a identificação se baseia no traço unário, que é o ponto que a gente vai chegar agora. Portanto, identificação ao significante e não à pessoa. Eu acho que esse é um ponto muito importante, que eu já vi muita gente errando isso. Traço unário, a gente vai ver isso mais detalhadamente aqui. Então, a gente está vendo que traço unário tem alguma coisa a ver com significante, né? Vocês vão ver que é quase que um equivalente de significante, mas... e uma outra coisa, no exemplo, quem que deu o exemplo foi a Natália. Falou do parquinho, né? Quer dizer, quando você faz essa brincadeira, né, mas tem algo de sério nela, de que essa criança, né, sonsa é o que ela vai ser, né? Isso vai fundamentar a identidade dela, quer dizer, você está supondo alguma coisa dessa ordem aqui do que está chamando de traço unário, quer dizer, uma identificação significante não a pessoa. A mãe participa disso, mas o risco que você está dizendo que a criança corre, né, de esse um significante, né, que é sonsa, passar a ter um efeito de determinação sobre a subjetividade dela. Pode ser um significante que funciona diferente de todos os outros, numa função de organização da subjetividade dela, né? Então, o que você está supondo é uma identificação com o significante, né? Com o significado, que no caso o significante é sonsa, né? Para a sorte dessa criança, um significante próprio do significante de uma língua poder ter muitos significados, né? Ainda bem. Não há uma relação fixa, né? E fechada entre significante e significado. Posso fazer uma brincadeira? Pode, claro. Sonsa. Se eu tivesse essa menininha como analisante, já ia fazer, e ela gostasse de música, eu ia apontar para ela que o Sonsa é o nome de uma cantora. Poderia começar a se identificar com uma celebridade, a Luísa Sonza. Sim, essa é a graça. O significante e o significado, eles permitem uma certa soltura, e é com isso que a gente conta na análise. Com essa soltura, que permite a gente fazer ironia, sarcasmo, jogos, brincadeiras, comparações. Um exemplo, né, de quem me acompanha Renato, é um exemplo antigo, né, que a gente traz aqui, de uma... Não vou contar a história toda, é só esse detalhe, assim, vai ter um significante, né, vai ter uma função muito específica e devastadora sobre uma paciente, né, de um analista da Bahia, que relatou um caso certa vez, que a menina ia sair de casa, eu adoro esse exemplo, é muito didático. A menina ia sair de casa, a menina devia ter uns 13 anos, e ela, ao sair, ela está indo para uma festa, e o pai solta a seguinte frase que vai conter um significante ali, que vai marcá-la. Ele diz assim: essa roupa não está apertadinha, não? Depois de muita análise, né, a análise vai isolar esse significante apertadinha, e como que isso repercutiu, como que isso foi determinante para a subjetividade dela. Apertadinho foi interpretado por ela, não no nível consciente, mas no nível inconsciente. Tinha duas possibilidades, né? Ou ela tá gorda, ou ela era puta, né? E para recusar o puta e o gorda, né, que veio para ela, né, que ela construiu a partir do significante apertadinho, para
Me perdi aqui. Para recusar o puta, ela foi sim. gorda. E aí ela desenvolveu um quadro de anorexia. Então, era um quadro de anorexia, este caso. Anorexia, de algum modo, desenvolvida como uma recusa desses dois sentidos possíveis, né? Gorda e o puta. E o puta, porque tira as características sexuais, né, secundárias. Isso, né? porque uma das coisas que acontece ali no quadro de anorexia é justamente a anulação desse corpo sexuado. Então, ela consegue, numa lapada só, recusar o gordo e o puta. Agora, né, veja, a gente poderia perguntar, né, qual que foi a intenção do pai ao dizer apertadinho? Não importa a intenção do pai, não importa mesmo. A gente faz uma leitura aqui do que se passou, né, do ponto de vista da relação do sujeito, que é essa moça com o pai, que opera ali como grande outro. Não importa a intenção da pessoa, do pai quanto pessoinha, a intenção dele não era ruim, né? A intenção... Não importa a intenção. Vamos combinar que nem foi uma frase das mais agressivas que os pais já falaram para os filhos. Isso é uma coisa que, de algum modo, eu brinco que traz algum desespero para quem é pai e mãe, né? Que vai ocupar esse lugar de grande outro. A frase mais bem intencionada, né? Pode ter um efeito, como o significante não está fixo a um significado, pode ter efeitos incalculáveis, vai ter efeitos incalculáveis, nem sempre serão efeitos devastadores, né? Eu acho que ainda bem que nem sempre o efeito é um efeito devastador. Eu acho que a pessoa estudar muito psicanálise, ela desiste de ter filho, porque não é? Você não tem a menor ideia de qual é a palavra bomba que, sem querer, dia você vai ter só isso, assim, né, os efeitos são incalculáveis, nem isso dá para dizer se um efeito vai ser um efeito devastador, né? Nem sempre é. Mas pode ser. Muitas vezes são efeitos constitutivos, né? O sujeito precisa desses enunciados, desses significantes que são dados por pai e mãe, né? E quem ocupa esse lugar de grande ou outro. E sabe o que eu penso? Que, assim, de fato, é uma responsabilidade, porque a gente, às vezes, a gente tenta comunicar alguma coisa, mas não é aquilo que quem está do outro lado ouve. Sim, é uma que se diz e que se escuta. Tem um termo tem uma frase do Mário Quintana que eu falo que é a frase mais lacaniana possível, assim. Ele diz assim: a gente pensa uma primeira coisa, quando a gente já disse uma segunda coisa, e o outro escuta uma terceira coisa. Então, assim, quando você abre a boca nesse lugar de grande outro, né, que é o de pai e mãe, é isso, você tem que saber que você está correndo esse risco o tempo todo, né? Você não tem o menor controle sobre, né, o efeito de significado, de sentido que vai incrustar no outro. E não pense que você vai se salvar pelo silêncio. Isso. E aí, Renata, assim, a minha clínica é uma clínica da infância. Então, assim, eu trabalho muito com crianças. E aí você vai chegando num ponto que você vai entendendo por que esse momento alguns pais estão se colocando no silêncio. Eu já peguei pais que não querem dizer o que os filhos precisam comer. Então, assim, a criança tem 3 anos e ela já está escolhendo o que ela quer comer. E é óbvio, ela vai querer comer pizza, hambúrguer e batata frita. E aí o pai olha para ele e diz: ai, mas ele fica tão nervoso quando eu digo para ele que ele não pode comer pizza, batata frita e hambúrguer na hora do almoço. Daí eu penso, né, até eu ficaria muito brava se eu não pudesse comer. Esse pai aí, ele tá pensando que tem jeito de ele, né, ao não fazer a função dele, né, tem jeito dele escapar de produzir. Exato. Né? E é o que a gente está dizendo, não tem como, né? Mas ainda é mais seguro que esse pai exerça minimamente uma função de grande outro. O melhor que ele pode fazer. Exato. Mas esse negócio do silêncio, né? Um dia o pai de uma criança falando assim: meu pai que era um sábio, ele não falava nada, ele não abria a boca, ele deixava tudo para minha mãe falar. E aí eu perguntei: e qual a imagem que tem do seu pai? Um ausente, um negligente. Eu falei: então, você vê que não tem salvação. Sabe o que eu fiquei pensando aqui nesse exemplo, né, que já se tornou um clássico nosso, da menina que desenvolve anorexia por conta do apertadinho? A menina, de algum modo, que a cena é essa, ela se apresenta ao pai no sentido assim de como eu estou, né? Imagina que ele olha e não fala nada. Fudeu. Né? Poderia ter levado ela para anorexia também, né? Esse não falar nada, né? Ele olha e não fala nada. Porque o olhar é uma fala, é uma linguagem. Também, né? Seria um significante com uma potência para
desses significados mais incontroláveis, né? Então, lembrando, acho que esse ponto é muito importante. Por que a gente está falando sobre tudo isso? Página 57, penúltima linha, veja. O traço unário, então, é uma identificação ao significante, não à pessoa. Então, percebam, é o apertadinha, é o sonsa, é o silêncio, entende? Né? É o burro ali, que é o que colocou no chat, né? O que a gente está todos sobrevivendo aqui, aos significantes. Não é a pessoa, mas ao significante. Isso é muito importante. E vocês veem que... Nosso trabalho depende disso. Lá no início desse capítulo, na página 45, quando ele diz lá em Freud, né, citando o texto Freud, não é esse. É antes ainda. 40. Não. A gente começou na... Quando ele diz... Qual que é a definição que ele tira lá 53. 53. Ele diz lá assim, a identificação é conhecida, citando Freud, abre aspas, a identificação é conhecida pela psicanálise como a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. Veja que essa definição do Freud, ela está mais adequada em Lacan com a identificação em termos imaginários, né? Porque ele fala... define a identificação como a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. Não é que isso não é válido, não é porque a identificação imaginária não pode ser jogada fora, né? Mas é só para demarcar que aqui, quando ele fala de uma identificação traçunária a um significante, é de uma outra construção de identificação que o Lacan está fazendo. Então, fechando esse ponto, para a gente chegar no traçunário, a gente avança, então, para a página 58, 2.1.1, que é o traçunário, certo? Então, vamos lá. Acho que essa parte você pode, Eu acho que vai ficar até mais solto do texto. Diz Lacan, né, do Seminário 9, a identificação trata da relação do sujeito com o significante, razão pela qual seus desenvolvimentos sobre o assunto vão estar relacionados ao Einziger-Zug freudiano. Aí no próprio texto está definido, na página 60, esse Einziger-Zug como uma notação mínima, uma marcação mínima, né? Um traço mínimo poderia ser, inclusive. Um traço mínimo. Ele entende que o traço, aqui, ele está definindo na frente, ele entende que o traço denominado por Freud, traço único, né? O Freud vai falar de um traço único, o Lacan vai dizer, isso é um traço significante, que tem a função de 1. Calma lá, né? A gente vai ver o que é a função de 1. A esse significante, Lacan, dá o nome de traço unário, retirando essa denominação da teoria dos conjuntos. Chama atenção para vocês de antemão que, né, o Lacan fala de linguagem, ele usa muito a leitura estrutural da linguagem, que os estruturalistas, como Roman Jakobson, faz. Nessa leitura estrutural da linguagem, é disso que se trata aqui quando o Lacan está falando de significante nesse momento, tem a ideia de que o que é fundante da linguagem, né, nessa construção estrutural, a gente tem uma diferença mínima. Para a gente poder ter linguagem, né, o que funda a linguagem, uma linguagem mínima, a gente tem que ter um mais e um menos, diz o Jacobson e diz o Lacan. Um exemplo também, o Guilherme está aqui, o Guilherme deve estar cansado de ouvir eu dar esse exemplo, né? Guilherme, vai de novo. Para dar um exemplo, assim, eu gosto desse exemplo, ilustra bem essa noção estrutural de que a gente tem que ter, no mínimo, um mais e um menos, a gente tem que ter dois pontos diferenciados, né? No Alice, através do espelho, tem uma passagem, isso é um teórico estruturalista que usa esse exemplo, né? Ele diz assim, Alice, numa passagem, ela tem um gatinho, e ela pergunta para o gatinho assim, você está com fome? O gatinho faz miau, num certo tom. Aí ela pergunta assim, ela tem uma dúvida, ela vai tirar a dúvida, você não está com fome? O gatinho faz o mesmo miau. E ela pergunta, tudo que ela pergunta, o gatinho faz exatamente, ela pergunta coisas opostas, né? Ela fica testando lá o gatinho faz o mesmo miau. O problema não é que o gatinho faz miau, o gatinho só faz miau, mas é que é no mesmo tom, né? E aí a Alice diz assim, como se ela fosse um teórico estruturalista, não dá para conversar com alguém que diz a mesma coisa, porque precisaria que o miau do gatinho tivesse alguma diferença, né?
Se o primeiro miau do gatinho, quando ela pergunta, você está com fome, ele fizesse um miau mais alto do que o segundo, quando ela pergunta, você não está com fome, ela ia entender que o gatinho estava com fome. Tá claro isso? Né? Tem que ter uma diferença. Ela criaria uma estrutura de resposta. O modelo mínimo de linguagem, né? Depois a linguagem se complexifica e tal, mas a ideia é assim, que a linguagem, na sua estrutura mínima, ela é binária. É isso que ele está dizendo. Né? A criança, o Lacan no Seminário 4, né, ele dá um exemplo, ele diz assim, constrói uma cena que é bem possível, né? Na relação da mãe com o bebê está com fome, ele grita de um determinado jeito, né? O grito dele tem sei lá, um grito mais longo, um grito mais alto, um grito mais rouco, um grito mais alguma coisa que a mãe identifica. Esse é o grito da fome, porque quando ele está cheio, né, ela amamentou e ele está cheio, ele dá um outro grito, que é um grito assim, vai embora, né? Eu já me satisfiz. Ele diz que nessa relação aí, a mãe, ao perceber a diferença entre o grito quando ele está com fome, ela dá um sentido, né? Ele está com fome. E um segundo grito que vai ser diferente no tom, que é quando ele está satisfeito, a gente tem estabelecido entre a mãe e a criança uma estrutura mínima de linguagem. Então, a estrutura mínima de linguagem, ela é binária. Ela não é unária. Veja que a palavra é traço unário. Então, se a estrutura mínima de linguagem é binária, né, por que o Lacan está falando de um traço que não é um traço binário? É um traço unário, né? Um só, né? E, bom, a Alice, segundo a Alice estruturalista, né, quando a gente só tem um traço, né, só tem um som, não dá para conversar. Não dá para... Né? É como se não houvesse linguagem. Então, a gente vai... É só uma introdução a essa coisa do traço unário, né, em oposição à ideia de um traço binário, né? A gente tem que ter, no mínimo, 2 significantes para se comunicar com o outro. Então, tá. Então, esse significante, ele dá o nome no seminário 9, de traço unário, retirando essa denominação da teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos se baseia no conjunto vazio. Eu vou passar nesse aqui meio correndo, porque o que mais interessa vem depois. A teoria dos conjuntos se baseia no conjunto vazio, que nos obriga a entender o 1 do traço unário, que o 1 do traço unário não é o 1 da unidade, pois ele tem por base o conjunto vazio, termo com o qual Lacan define também o sujeito, né? O sujeito como conjunto vazio. A gente vai chegar nisso. Tampouco é o 1 de uma existência, porque o que lhe dá origem é uma inexistência. Peço que vocês guardem só isso. O 1 não é o 1 da unidade, né? De uma coisa completa, de uma completude. Porque às vezes a gente fala que uma coisa forma uma unidade no sentido de uma completude. Não é disso que se trata. Quando se está falando de traço unário. A referência ao sujeito como conjunto vazio vai aparecer em todo o percurso do ensino de Lacan. Nos anos 70, ele irá introduzir a série dos números inteiros, indicando ser o zero o iniciador da série e que a consequência da série dos números inteiros estar em contar o zero. Tá. Aí ele vai dar um exemplo aqui de um cara com a tripulação dele. Acho que a gente pode passar isso, porque isso não ajuda a gente aqui. Pule algumas linhas aí, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta frase de baixo para cima. Tem uma frase que começa com nessa época. Nessa época, Lacan quer provar que nessa contagem que conta como mais um aquele que falta, a aparição em estado desnudo do sujeito que não é nada mais do que isso, a possibilidade de um significante a mais, graças ao qual se constata que há um que falta. Assim, o significante... Isso tudo vai ganhar sentido para a gente, tenham paciência. Assim, o significante aparece porque não há uma consistência de sujeito. Dessas considerações, podemos concluir que não importa o viés pelo qual Lacan abordou a questão do pois ele sempre a considerou como tendo por base uma inexistência, seja o sujeito como efeito do significante, seja no sujeito como conjunto vazio, seja no sujeito dedutível a partir de uma indeterminação originária. Tudo vai se esclarecer. Só adianto que quando ele fala do sujeito fundamentalmente como algo que provém de uma inexistência, eu adianto para vocês o seguinte, quando uma definição clássica do Lacan de sujeito, né? Está aqui, ó, o sujeito como efeito do significante.
Veja que quando a gente fala que o sujeito ele é um efeito do significante, ele poderia ser, por exemplo, um efeito de significação, né? Quando o pai diz lá, né, não está apertadinha, não, o efeito de significação sobre ela ela seria uma puta ou ela seria gorda. Veja, a gente pode dizer ali que nesse instante em que o pai diz isso, que ela se identifica com o significante apertadinha e atribui esses sentidos possíveis a ele, ao momento ali que um sujeito existe como efeito de linguagem. Agora, veja, a não ser como efeito de linguagem, como um efeito de linguagem pontual e transitório, o que o sujeito é? Ele é uma inexistência. O sujeito não é o corpo, o sujeito não é uma coisa. Veja, ele é um efeito de linguagem. Isso vai ficar mais claro. Mas é só para vocês entenderem, por isso que eu fiz, lá atrás eu falei assim, quando falava da relação do sujeito com o espelho, no estado do espelho, ele escreveu, a relação do sujeito com o espelho não é uma relação do sujeito com o espelho, é uma relação do indivíduo com o espelho. Porque o sujeito lacaniano, esse que a gente está vendo nascer aqui, né, o nascituro dele, o nascimento dele, ele é um efeito significante. Ele é um efeito de linguagem. Ele não é uma coisa, ele não é uma substância. Então, no desenrolar do seminário Identificação, podemos perceber que, ao denominar o traço único de traço unário, Lacan pretende marcar também a diferença entre o que promove a unidade, faz uma unidade, uma completude, e o que marca uma diferença. Deixe vocês se atentarem para o fato que diferença já aponta para alguma coisa da ordem da singularidade, né? Então, esse do traço unário não tem a ver com formar uma unidade, uma coisa inteira, mas o que marca uma diferença. Como vimos acima, o traço unário é um traço significante. É um significante especial. Em algum momento ele usa um significante radical. Se levarmos em conta que um significante é definido como aquilo que marca uma diferença, entenderemos porque ele não promove a unidade. Neste momento de seu ensino, Lacan usa o termo signo para falar de uma identidade que remete à semelhança e usa o termo significante para falar de uma marca que presentifica uma diferença. O significante não representa algo para alguém. Isso é de grifar com canetinha. Um significante não representa algo para alguém. Não cria uma unidade entre algo e alguém. O significante representa o sujeito para outro significante. A gente vai adentrar nesse território tenebroso aí. Mas é isso. O sujeito lacaniano não é alguma coisa, não seria assim, um significante representa o sujeito para alguém. Não. O significante com o qual eu me identifico, representa a mim como sujeito para outro significante. Ele me coloca no meio de um discurso. Essa definição, por já ter se tornado clássico, pode embaraçar a sutileza que ela comporta, ou seja, que o significante representa um elemento heterogêneo, o sujeito para outro significante. Uma vez reconhecidas as suas nuances, essa definição bastaria para provar que o significante não trata de semelhança e sim de diferença. Vamos incluir uma breve discussão sobre o traço unário 1, para depois considerarmos de onde vem esse traço. E aí a gente vai parar por aqui. Não percam a aula que vem, porque na aula que vem, tudo isso que ela jogou aqui, assim, desse modo atabalhoado, né, caindo na cabeça da gente, a gente vai destrinchar aqui. Eu tinha feito até esqueminhas aqui, eles vão ficar aqui para a aula que vem. Eu tentei correr para chegar, não chegou. Não, a gente não tem que correr, a gente não tem ementa para cumprir. Mas, enfim, fundamentalmente, a gente vai ver o que é traço unário, o que é S1, um significante, né, que tem uma função especial para a formação da subjetividade, para o funcionamento do sujeito, e a gente vai destrinchar o que significa essa frase final de que o significante representa o sujeito para outro significante. E só uma coisa, a gente resolveu... algumas pessoas estavam com dificuldade de assistir as gravações no Google Drive, porque quando você vai no Google Drive, a qualidade cai, e quando vai fazer download estava dando problema. Então, a gente está jogando para o YouTube agora todas as aulas anteriores, só que como, para nossas discussões ficarem entre a gente, vai continuar como link fechado. Então, se entrar no YouTube da Travessia, vai ter as aulas dos conceitos fundamentais abertas,
mas a aula do autismo e a aula da travessia de quinta-feira está como link fechado, ou seja, quem está no grupo é só clicar no link que cai lá no YouTube. Então, a gente está passando para o YouTube, ainda está lá no Google Drive, grande parte. A Lídia está passando aos poucos para o YouTube, porque o YouTube ele gasta menos dados, né, para rodar, e roda com é mais leve para rodar que o Google Drive. E o Google Drive estava tendo que fazer download de cada um para poder assistir, tá? E Lila? Você levantou a mão, Lila? Sem querer? Não, foi sem querer. Então, só lembrando, a gente continua mantendo todas as gravações, ainda estão no Google Drive, mas a gente está migrando para o YouTube para ficar mais leve para todo mundo assistir, mas continua para todo mundo ter a liberdade de conversar, trocar ideias, a gente continua com o link privado. Então, não vai ficar público no YouTube. E não perca a próxima aula, que vai ser a base para a gente entender a teoria do sujeito. Primeiro perderei de jeito nenhum. A gente continua nessa, depois a gente ainda tem o RSI e o gráfico do desejo para dar conta de avançar esse capítulo, tá certo? Tá certo. Obrigada. Até lá, gente. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite.